Olá, tudo bem com vocês? E aí? Dormiram bem hoje? Sim? Deu para dar uma descansada? Sábado? E aí? Deu para dormir um pouco? Muito bem. Deixa chegar todo mundo aqui. Olá. Então, gente, nós estávamos adorando aqui a Deus. Olha aqui para mim, ó. Aqui. Vem para cá pertinho assim. Vem. Pode vir, pode vir. Nós estávamos aqui adorando a Deus. Nós estamos adorando a Deus. E a gente leu um texto que fala que Deus vai fazer com que todo joelho se dobre diante dele. Eu queria saber, vocês entendem o que isso significa? O que significa dobrar o joelho diante de Deus? Adorar, pode ser. Adorar, pode ser. O que mais? Que todos iriam se curvar, ok. Mas o que significa isso? Curvar diante de Deus. Ajoelhar diante de Deus. Adorar é uma boa. Adorar, mostrar respeito por Deus. Muito bom, mostrar respeito. Mais alguma coisa? Que Ele é o rei, reconhecê-lo como rei. Muito bom, é verdade. Tudo isso que vocês falaram é verdade. E sabe que isso que Deus diz que vai acontecer, em que todo joelho vai se dobrar diante dele, já é uma coisa que nós deveríamos fazer hoje. O rei Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, ele resume a vida dizendo que nós devemos temer ao Senhor, que significa respeitá-lo, e guardar os seus mandamentos, adorá-lo, amá-lo. E esse é o resumo da vida, porque nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor. Alguém sabe o que é glorificar? E aí? São duas coisinhas aqui, ó, importantes. O que significa glorificar a Deus? Adorar. Respeitar pode ser também dentro da adoração, mas tem uma coisa que nosso coração faz com Deus, que é amar a Deus. Glorificar a Deus sobre todas as coisas é amá-lo sobre todas as coisas, é temê-lo e respeitá-lo como Deus, reconhecê-lo como o rei da nossa vida e obedecer a sua lei. E esse é o nosso chamado. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. De todos. Desde os pequenos até os grandes. Todos devem amar e obedecer a Deus. Vamos falar comigo? Amar e obedecer a Deus. De novo. Amar e obedecer a Deus. Essas duas coisas é o que de fato trará alegria ao nosso coração. Desde agora, e vocês já podem fazer isso. Amar a Deus e obedecer a sua vontade. Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado porque o Senhor nos dá condições de ensiná-los no teu caminho. Que o Senhor conduza, portanto, os seus corações para que eles possam, pelo teu Espírito, de fato, confessar e dobrarem os seus joelhos diante de ti, Senhor, ao temer e ao guardar os teus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Podem sentar junto com o papai, com a mamãe, volta lá. E depois do culto nós temos a nossa escola. Vamos lá. Eu vou continuar a falar sobre essa história aí de Salomão. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes. E será a última vez, pelo menos por um bom tempo,
que vamos fazer isso aqui do púlpito. Hoje é o último sermão da nossa série em Eclesiastes. Então, eu peço que você abra no capítulo 12, versículo 13 e 14. Acompanhe comigo a leitura. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós mais uma vez te rogamos que ilumines nosso coração e nos dê a condição de compreender a tua palavra. Abençoa-nos para que a tua voz seja ecoada em nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você recebesse a notícia: amanhã você morrerá. Amanhã é o seu, ou melhor dizendo, hoje é o seu último dia. Que amanhã você morrerá. Quais pensamentos poderiam vir à sua mente? O que você pensaria a respeito da vida? Será que, por exemplo, você passaria o dia assistindo uma série, maratonando uma série no Netflix? Será que você passaria o dia trabalhando e pensando como ganhar mais dinheiro? Será que você passaria o dia em alguma festa, aproveitando o máximo daquela festa, da bebedice ou dos prazeres que essa vida pode oferecer com drogas, mulheres, homens ou coisa do tipo? O que você faria? O que você pensaria? Eu sei que isso é uma coisa extremamente subjetiva, mas durante esse ano nós estivemos observando a experiência do rei Salomão. Esse rei que teve muito poder e muito dinheiro, muito mais dinheiro do que a maioria de nós com certeza terá. E ele, portanto, se pôs a experimentar a vida, a fazer uma avaliação sobre as coisas e verificar qual o sentido, qual o significado, qual o objetivo, o alvo de estarmos aqui. E ele faz isso de forma muito real, muito clara, objetiva, diante de uma série de acontecimentos, uma série de circunstâncias. Nós fomos verificando dia após dia, domingo após domingo, como que a vida somente aqui, uma vida sem considerar as coisas de Deus, é uma vida sem sentido, é uma vida sem significado. O livro como um todo veio tratando realmente como se, nessa experiência de Salomão, alguém dissesse e pensasse: eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber dessas coisas, eu quero apenas viver aquilo que a vida tem para oferecer. E Salomão tinha recursos suficientes para que pudesse de fato provar disso, para que pudesse de alguma forma experimentar essas coisas. O que o dinheiro poderia comprar, o que o poder poderia lhe dar, o que o status de ser um rei poderia lhe oferecer. E vivemos e caminhamos observando esse ano essa dinâmica de Salomão, o grande problema da existência e do existir. Meus irmãos, a verdade
é que ainda hoje muitos acham que essa experiência de Salomão é alguma coisa que nós deveríamos tentar, e muitos tentam provar um pouco disso. Talvez não nos padrões salomônicos, mas dentro do seu contexto, e dizem, e nós já vimos isso, né? Dizem coisas do tipo, eu vou aproveitar a vida, eu vou aproveitar o que ela tem para me oferecer, desconsiderando completamente a Deus, desconsiderando completamente a palavra de Deus. Mas a morte chega. Todos nós haveremos de lidar com ela. E é por isso que é Salomão mesmo que diz que ele prefere estar em um velório. Ele prefere estar em um ambiente de pranto, onde as pessoas estão se lamentando pela perda de alguém, do que estar numa festa. Porque na festa as pessoas não sabem o dia de amanhã. Na festa as pessoas não calculam o que vai acontecer amanhã. Mas na morte sim. Na morte eles pensam o que de fato tem valor, o que de fato fica quando nós já não estamos mais aqui. Se morrermos amanhã, o que realmente vai importar para você? O amor dos seus filhos, o amor da sua esposa, da sua mãe, do seu pai? Quais pessoas você convidaria para o seu último momento no leito de morte? O que você diria? O que você faria? Afinal, o que realmente importa? Essa é a pergunta. E Salomão passou a tentar respondê-la de muitas maneiras durante todo esse livro. Mas essa experiência, finalmente, ele nos brinda com a conclusão. E graças a Deus que chegamos a essa conclusão. Porque talvez os mais desavisados estivessem até um pouco ansiosos diante da proposta da experiência de Salomão. Desse viver o mundo debaixo do sol. Porque tudo é vaidade. Porque se vai. A vida é como um sopro, uma fumaça que surge e logo se dispersa. O dramaturgo famoso, chamado Samuel Beckett, escreveu uma peça para ser encenada em 35 segundos. As cortinas se abrem, os holofotes acendem, algum lixo no meio do palco, gritos podem ser ouvidos, a luz se apaga e a cortina fecha. Parece um resumo da vida, parece um resumo da existência. Mas o que realmente importa para aqueles que consideram a vida além do sol? Para aqueles que consideram a vida olhando para o céu, para Deus. E aí está, Salomão diz o seguinte, a grande conclusão, e é isso que devemos captar, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se nós até agora não estávamos considerando a Deus na experiência humana, agora é hora de considerar. Por quê? Nada dessa vida dá conta. Não é o seu casamento que vai dar conta. Não é ter filhos que dará conta. Não é um emprego que lhe dê condições de fazer grandes viagens pela Europa. Não será um status e um poder, um lugar na sociedade que vai dar conta da sua vida. Porque, queridos, somente o Senhor. E qualquer tentativa de diminuir isso, de considerar outras coisas, vai
trazer dor e sofrimento. Daí está o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10 nos diz exatamente que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E Salomão está reverberando isso como um livro de sabedoria. Eclesiastes nos brinda com uma lembrança fundamental para todos nós. É que no final das contas, queridos, todo conhecimento, todo saber, toda inteligência, ela deve começar, ela deve ter o seu fundamento e a sua origem no temor, na reverência e na confiança última a Deus. Que desconsiderar Deus diante da nossa experiência humana, desconsiderar Deus diante da nossa relação com o mundo, inclusive com as ciências e o conhecimento, não tem valor. É enfado, é sofrimento, é vaidade. Portanto, o nosso chamado, em primeiro lugar, é de fato reconhecer Deus, a sua soberania. Reconhecer que se amanhã de fato o Senhor quiser que nos encontremos com Ele, e for o final de nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. O que de fato vale, queridos, é que nós possamos ser achados como pessoas que amaram e temeram ao Senhor. O que nós queremos que esteja escrito em nossa lápide, né? Que privilégio não seria se estivesse escrito apenas isso: temeu a Deus e guardou os seus mandamentos. Essa é a conclusão. Portanto, agora em vida, nós devemos refletir sobre o que de fato interessa, o que de fato importa nessa vida. Reconhecendo a Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que desejamos, em todos os nossos planos. Considerando de fato que esse mundo não é simplesmente um mundo debaixo do sol, mas é debaixo da vontade de Deus. E é por isso que vem a segunda circunstância, a segunda conclusão, que nós somos chamados a guardar os mandamentos do Senhor. É exatamente porque existe um Deus, é exatamente porque somos chamados a considerar, reconhecer o seu reinado, a sua soberania, a sua vontade, que somos chamados também a nos coadunar, a nos organizar nos seus mandamentos, compreendendo a sabedoria da sua lei, amando a sua lei. Porque de fato, se Deus existe, existe sim o certo e o errado. E Deus existe. E como existe? A existência de Deus é o fundamento da nossa existência. A vida sem a consideração com a lei de Deus, a vida sem considerar Deus, é uma vida em desordem, sem critérios, sem padrões. Por isso Salomão conclui dizendo: o nosso chamado, no final das contas, é amar, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não porque a sua lei seja um peso, não porque a sua lei foi nos dada para que pudéssemos com o corpo encurvado de uma lei pesada viver nesse mundo diante de um Deus terrível, injusto e juiz. Pelo contrário, mas porque a sua lei é amor, a sua lei é graça, a sua lei é cuidado, a sua lei restaura a alma. A sua lei dá entendimento, a sua lei nos dá vida. Porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou para que pudesse exatamente cumprir essa lei, Ele mesmo nos chama para viver em amor com Ele, amando sua lei, sua palavra, sua vontade. A conclusão
é essa: tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Mas quais motivos deveríamos ter para isso? O primeiro motivo é que isso é da natureza. Isso é o dever de todos. Esse é o fundamento da nossa existência. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou em referência a Ele. Ele nos criou corandel, Ele nos criou diante dEle. E tudo o que fazemos, fazemos diante desse Deus maravilhoso. E há, portanto, em nós uma essência, um fundamento em que tudo o que fazemos está em referência a esse Deus, está em consideração a esse Deus. Portanto, temê-lo e guardar a sua vontade, a sua lei, é algo natural e esperado. Todos nós fomos chamados para isso. Todos nós somos chamados para, diante de Deus, cumprir a sua vontade. Mas a pergunta que talvez todos nós precisamos fazer é: quem pode cumprir isso? Quem pode dar conta dessa lei que é linda, que é maravilhosa, mas que é perfeita e nós não somos? E então vem a segunda razão, que é uma lembrança assustadora. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse mundo não passará despercebido. As ações dos homens não passarão despercebidas. Deus é o justo juiz e todos prestarão contas diante dele. Nós vimos Isaías 45, onde o próprio Deus diz: todo joelho se dobrará diante de mim. E perceba que esse texto, essa citação que acontece em Filipenses, apontando exatamente para aquilo que Deus está dizendo, é uma declaração não apenas de salvação, mas é uma declaração de reconhecimento da soberania de Deus, mesmo diante daqueles que não reconhecem a Deus, ou que não reconheceram enquanto vivos, mas que poderão e deverão reconhecer quando Ele vier em glória. Porque todo joelho terá que se dobrar diante de Deus. Seja para a salvação, seja para a perdição. As ações más, as ações boas, todas elas avaliadas por esse justo juiz. E a pergunta é: nessa balança, quem dá conta? Nessa balança, se formos colocar numa balança as suas obras boas, as suas obras más, o que vai restar? Eu respondo para você: perdição, condenação. Porque as nossas obras más são muito maiores do que as nossas obras boas. De modo que a grande conclusão nos leva à grande notícia. A grande conclusão de Salomão nos leva ao Evangelho, à necessidade do Evangelho. Porque se nós somos chamados, se a nossa missão é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, simplesmente nós não conseguimos fazer isso, estamos todos perdidos, e quando Ele vier em grande glória, seremos julgados e levados ao inferno. Mas não é isso que vai acontecer. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, há uma resposta que vem acima do sol. Porque há alguma coisa acima do sol. O Filho de Deus, que se entregou por nós, porque nós não estamos largados nesse mundo. O próprio Deus que nos amou, enviando o seu Filho, nesse poder da redenção que cantamos há pouco. O poder do Evangelho. Por isso, nessa manhã, nós somos chamados ao arrependimento. Por quê? Porque na cruz, Jesus nos deu redenção.
Na cruz, Jesus partiu o seu corpo, derramou o seu sangue, a fim de que pudéssemos ter perfeita salvação. E agora Ele chama a todos aqueles que creem: arrependam-se. E agora, considerando a vida acima do sol, considerando aquilo que está acima do sol, nós somos chamados a perceber que sim, é possível viver a vida temendo a Deus, guardando os seus mandamentos, porque fomos chamados por Cristo, porque Cristo fez isso por nós. A grande notícia é o Filho de Deus que nos abre o caminho para a vida. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, em outras palavras, a grande conclusão é que nessa vida não há beleza, não há alegria, não há prazer, absolutamente não há significado sem Cristo, sem o seu Evangelho, sem a salvação. Não faz sentido viver sem Jesus. Não faz sentido viver sem considerar a Cristo. Portanto, a grande conclusão é que a vida sem Cristo é enfado, é sofrimento, é tristeza, é dor, é amargura, mesmo com todo o dinheiro desse mundo, mesmo com todo o poder de um rei, mesmo com 1000 mulheres para desfrutar, sem Cristo, nada faz sentido. Sem o Evangelho, nada faz sentido. Salomão provou e concluiu: bom mesmo é estar com Deus. Bom mesmo é viver a vida que Deus quer que vivamos. Bom mesmo é considerar o céu, porque essa terra não é o bastante. Porque essa vida é muito pequena. O tempo passa muito rápido. Mas a eternidade nos espera. Por isso o Evangelho é importante. Afinal, o que importa, meu irmão e minha irmã? O que importa é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele nos amou. O que importa é amar ao próximo como a si mesmo, como Cristo nos ensinou. Porque Ele nos amou, porque Ele derramou o seu amor por nós, e nós podemos amar. Se amanhã você fosse se encontrar de fato com a morte, você poderia fazer isso de peito erguido. Você poderia fazer isso de cabeça erguida, melhor dizendo. Não por causa de você mesmo. Não por um orgulho próprio. Mas porque Deus, de forma maravilhosa, nos dá sentido para a vida. Talvez você esteja numa circunstância da sua história, pensando: o que importa ainda viver? O que importa ainda fazer alguma coisa? O que importa ainda estar nesse mundo, talvez cansado? E o Senhor, nessa manhã, diz para você, chama a você para considerá-lo, para considerar a sua vontade, para viver o amor com Deus, porque Ele conhece o nosso dia, Ele sabe quando tudo irá acabar, mas até lá, amemos ao nosso Deus, amemos ao nosso próximo, chamados, portanto,
por causa desse amor a Deus. Para que realmente vivamos a vida como ela deve ser vivida, com as lentes do Deus que criou todas as coisas para a sua glória. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão, de meditação na Tua palavra. Que possamos, ó Senhor, considerar a Ti em nossa vida. Que possamos Te considerar, Senhor, de fato, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei Redentor. Que possamos, ó Senhor, verificar nosso coração, os nossos planos e ver que essa vida não importa, essa vida não tem sentido sem a Cristo, sem considerar a Tua palavra, a Tua lei maravilhosa, sem buscar, Senhor, viver segundo os Teus parâmetros, segundo o Teu querer. Abençoa, portanto, Senhor, Teu povo aqui. Que a Tua graça, Senhor, alcance nossos corações. Arrependidos das nossas caminhadas, muitas vezes considerando apenas a vida debaixo do sol, a vaidade que há nisso. Mas, Senhor, terminando essa série, nos dá um coração voltado para Ti, que teme a Deus, que guarda os Seus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.